Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos então com a política local, com Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. A política local é o programa de análise da atualidade política, dos principais temas da semana, numa perspectiva autárquica ou municipal, daí termos 3 autarcas como membros do programa. E estamos no ar aos sábados já às 11 da manhã, em direto, como é o caso de hoje, com repetição ao domingo às 13 horas, à 1 da tarde, e com disponibilidade depois também nas diversas plataformas de podcast. Já estamos todos, os 3 comentadores, mais eu, Francisco Alves Rito. Bom dia a todos, bem-vindos neste primeiro programa depois das eleições autárquicas. O tema é precisamente o das eleições. Tivemos eleições no domingo passado, faz amanhã 8 dias, e temos já os resultados bem consolidados. Já sabemos quais são os resultados definitivos em todos os círculos eleitorais, quer nas câmaras municipais, quer nas assembleias de freguesia e nas assembleias municipais. Vamos então olhar para esses resultados. Eu começo talvez por Ivan Gonçalves, do Partido Socialista. O PS reivindica a vitória nestas eleições no distrito de Setúbal. Realmente teve 6 câmaras, conquistou 6 câmaras, se excluirmos Santiago do Cacém, que é um movimento independente apoiado pelo PS. Mas o que é certo é que, apesar de ter mais municípios, ter 6, a CDU tem 4 e os independentes têm 3 câmaras municipais no distrito, Santiago, Montijo e Setúbal. Apesar de ter mais câmaras, como eu dizia, o PS perdeu 7.000 votos e vários mandatos comparativamente com as eleições de há 4 anos. Ivan Gonçalves, concorda com esta leitura do líder distrital, André Pinotes Batista, de que houve uma vitória no distrito de Setúbal e até contraciclo a nível nacional? Bom, muito bom dia a todos, Francisco, ao Nuno e ao Manel. Espero que estes dias, enfim, de campanha, eu ia dizer que tenham sido retemperadores, mas com certeza também não foram, porque são sempre dias muito intensos, mesmo quando quer estejamos ou não envolvidos como candidatos. Bom, mas eu diria que sim, que foi uma vitória do Partido Socialista. Acho que não há outra forma de fazer esta leitura, e por vários motivos. O primeiro deles, o Francisco já referiu. O Partido Socialista venceu venceu em 6 câmaras municipais, mas venceu também numa outra Câmara Municipal, onde, não sendo o Partido Socialista candidato, apoiava essa candidatura. E, portanto, diria que podemos quase pôr aqui as coisas como o Partido Socialista tendo vencido 6 câmaras e meia, ou se dermos de barato, são 6 câmaras, e 6 câmaras seria aquilo que já tinha, mas existe o apoio nessa outra candidatura, que também há quem faça a leitura de que são 7 vitórias do Partido Socialista. Mas até mais do que isso, o Partido Socialista não era a maior força autárquica do distrito. A CDU tinha 7 câmaras, e neste momento o Partido Socialista, pela primeira vez, desde que existe poder local democrático, tornou-se o partido com mais câmaras no distrito de Setúbal, e isso obviamente é relevante, especialmente, e aqui a minha leitura também coincide com a que referiu do André Pinotes Batista, é que há um ciclo nacional que não é favorável ao Partido Socialista. Não precisamos ir mais longe, o Partido Socialista tinha sido o partido mais votado. Mas Ivan, isso não quer dizer que se inscreva no grupo daqueles que a nível nacional não concordam com o líder José Luís Carneiro e que acham que o PS não teve propriamente uma vitória a nível nacional. Não, eu acho que este resultado é preciso ser visto com prudência e sem grandes... e estou à vontade para o fazer. Eu acho que o Partido Socialista não venceu estas eleições, isso é uma evidência, não foi o partido... Ou pelo menos a métrica que se costuma usar é de ser o partido com mais câmaras municipais no país, e que foi aquela que foi usada em 2021, em 2017. José Luís Carneiro diz em maior rigor que os resultados foram positivos para o PS e que há
uma apreciação consensual para classificar dessa forma dentro do partido. Concorda com isso? Mas com essa parte concordo. Ou seja, eu acho que o Partido Socialista, evidentemente, não venceu estas eleições. Se olharmos para aquilo que é a totalidade das câmaras, que é a métrica mais genericamente usada, se olharmos para os grandes municípios do país, para as capitais de distrito, não é para os grandes municípios, mas para as capitais de distrito, até diria que o resultado foi melhor do que aquele que foi em 2017 e 2021, mas em 2021, de facto, porque o Partido Socialista sai de 2021 com muito poucas capitais de distrito e agora até aumentou esse score. Ainda assim, eu acho que o contexto também importa. E porque é que se pode dizer que é um resultado positivo para o Partido Socialista? É que há menos de 6 meses houve uma eleição nacional na qual o Partido Socialista ficou mais ou menos empatado no segundo lugar, teve mais votos e menos mandatos, e portanto, obviamente, existia aqui o risco dessa debacle se transmitir também à eleição autárquica, coisa que não aconteceu. Ou seja, o Partido Socialista não venceu essas eleições, o PSD vence-as, mas por 10 câmaras, salvo erro, posso estar enganado, mas não é, o resultado é um resultado equilibrado. E portanto, obviamente, eu acho que face às expectativas que poderiam existir, o resultado é de facto positivo e, portanto, nesse ponto eu concordo com o secretário-geral. Agora aqui no distrito... Sim, voltando à região, que é aquilo que nos interessa, exatamente, uma apreciação global, depois já vamos ver aqui casos concretos, Almada, Setúbal e alguns aspectos já do pós-eleições. Pronto. Para concluir o seu raciocínio sobre as votações gerais na região, sim. Na apreciação distrital, eu acho que não há outra leitura que possa ser feita de que o Partido Socialista teve uma vitória no distrito, até usando as mesmas métricas que ainda agora estávamos a usar do ponto de vista nacional, e que é um bom resultado. E que é um bom resultado obtido a contraciclo daquilo que é a dinâmica nacional. Agora, podemos ir analisar depois o número de mandatos, o Francisco refere, que diminuiu. Há um cenário de maior fragmentação em todas as câmaras, também me parece evidente, isso faz com que alguns mandatos sejam... Diminuiu e não foi pouco. O PS passou de 50 mandatos há 4 anos para 34 agora nestas eleições. Portanto, há aqui uma perda de mandatos muito significativa. Estamos a falar de mandatos na Câmara Municipal. Nas câmaras, estou a falar de mandatos apenas nas câmaras municipais, é certo, não nas assembleias de freguesia ou municipais. A que é que atribui esta redução do número de mandatos e a perda de 7.000 votos? É o efeito Chega, basicamente, ou encontra outra explicação? Ou os movimentos independentes também? Eu acho que é tudo, ou seja, é a fragmentação que aumentou. Eu não me recordo se alguma vez tínhamos tido alguma candidatura independente a vencer eleições do nosso distrito. Desta vez tivemos 3, é certo que parte delas também tem, aliás todas têm. Tivemos movimentos independentes em Sines, está bem recordado, com Manuel Coelho. É verdade, sim, tem toda a razão, esquecia-me do sim, mas nunca tínhamos tido 3 vitórias de movimentos independentes no distrito, em concelhos na capital do distrito, desde logo, não estamos a falar de concelhos com pouca população. É verdade que temos uma quarta força autárquica no distrito, que é o Chega, apesar de não ter vencido nenhuma Câmara, mas teve, que era aquilo que era a expectativa que o Chega tinha. Portanto, obviamente é uma derrota para o Chega, ainda assim, se formos depois analisar em número de mandatos das câmaras municipais, elegeu, e depois no Chega pode-se traduzir em pouco. Há 4 anos também já tinham eleito vereadores, e no fim dos 4 anos quase não restava nenhum desses vereadores a distrito ao Chega, porque foram saindo do partido. Vamos ver o que é que acontecerá agora ao longo destes 4 anos, e portanto acho que se pode atribuir a esse fator. O PSD também teve um resultado melhor do que tinha tido há 4 anos atrás em nível de percentagem e de mandato. Há uma fragmentação que foi aumentando. Eu diria que, para concluir mesmo, que existe uma primeira força, que é o Partido Socialista, e depois a CDU destaca-se como a segunda força no distrito, mas claramente o Chega e o PSD trabalham para se tornar nessa segunda força distrital, e desta vez já não ficaram assim tão longe disso, embora depois, ao nível do número de câmaras conquistado, isso não se tenha traduzido dessa forma, mas acho que é também por isso, por esse aumentar de fragmentação, que se traduz depois na questão da perda de mandatos que o Francisco referia. Ainda assim, estamos a falar de 7.000 votos no total, em quase 1 milhão de eleitores, um pouco menos,
E portanto, quer dizer, acho que se traduz verdadeiramente numa vitória para o Partido Socialista e que é difícil fazer outra leitura aqui no Distrito. Relativamente à CDU, Manuel Pisco, também pedindo-lhe uma apreciação global dos resultados regionais. A CDU perdeu 16 mil votos, passou a ter apenas 4 câmaras municipais, o apenas entre aspas, porque é comparando apenas com a própria CDU, em que reduziu o número de municípios, tinha 7 e agora passa a ter 4, porque em termos absolutos a CDU continua a ser uma importante força autárquica no distrito, é a segunda, a seguir ao Partido Socialista, tem 4 municípios, mas perdeu quase 16 mil votos e também perdeu mandatos, passaram de 44 vereadores para 28. Como é que classifica estes resultados da CDU e dos demais partidos e a que é que atribui esta queda de votos, esta queda eleitoral da CDU? Bom dia, Francisco. Bom dia aos vencedores, ao Matias e ao Ivan, porque eles são os vencedores, e a CDU não é vencedora, não desapareceu, mas quanto às apreciações que está a pedir, quem ganha e quem perde, nós sabemos que aqui podemos aplicar uma teoria geral da relatividade dos vencedores e dos vencidos, conforme a perspectiva. O Partido Socialista pode dizer, bem, não tivemos aquela queda tão grande como era possível ter, logo ganhamos. Nessa perspectiva, todos os que perdem podem dizer o mesmo, não é? O PSD também diz, não há outra forma de dizer, se tivemos mais eleições, ganhamos câmaras, ganhamos a Associação Nacional de Municípios, portanto, o PSD e a AD ganharam. É um facto, ganharam, não é? Mas também se pode dizer, podiam ter crescido muito mais. O mesmo para o Chega. O Chega também tinha grandes expectativas, que anunciou, que estabeleceu metas para si próprio, ao André Ventura com aquelas 30 câmaras que queria, não as teve, mas é evidente que subiu a votação, mas perdeu aquela transposição de votos que era receada por muitos, por mim inclusive. Eu cheguei a pensar que era difícil não haver uma grande transposição de votos das últimas eleições para a Assembleia da República que viessem a ter efeito nas autarquias. Porquê? Porque é voto recente, é voto novo, é voto que manifesta um descontentamento com o sistema são os partidos tradicionais, e que vão apostar no novo. Mas isso não aconteceu de facto, ou seja, há aqui 4 grandes princípios que se aplicam aqui. O fator pessoal conta, a personalização, quem é que são os intérpretes, o Chega não tem intérpretes conhecidos, a personagens com que o povo conhece e com que se identifica com o povo. Mas esse fator aí conta menos porque há uma personalização extrema no vértice, lá por cima, é o líder, é o chefe, é o Ventura, não é? E portanto, fica a descontar a necessidade de personalização de uma figura, de uma personagem local. Mas esse fator conta, ou seja, das eleições gerais para a Assembleia da República, para as legislativas, para aqui, contam muito, e isso confirmou-se, como nós já sabíamos, mas contam muito os personagens locais. Quem tem carisma para representar o povo, independentemente do partido, conta muito. Quem tem carisma e tem comunicação com a população, com o eleitorado. Este fator pessoal confirma-se. E é nas autárquicas que ele se aplica mais, porque nas nacionais o desconhecimento dos próprios candidatos a deputados é muito grande. É mais pelo partido, portanto, mas aí é o fator da tribo partidária é que vence, é que prevalece nas nacionais. Aqui não, as pessoas contam. E depois a outra questão da diferenciação de interesses que o eleitorado faz. Uma coisa é votar para as eleições nacionais, outra coisa é votar para as locais, em função daquilo que julga que são as pessoas que resolveram mal os problemas práticos no concelho, ou na freguesia, ou na expectativa que não tenham resolvido, então venham outros que resolvam melhor. Portanto, esta diferenciação de interesses depois marca as diferenças de resultados das eleições nacionais para as locais. E depois há aqueles fatores instrumentais, que é a comunicação política que se faz ou que não se faz, não é? Se os candidatos tenham mesmo que o resultado do trabalho, mesmo que a obra feita seja de monta, se não houver comunicação política ao longo do mandato, se não houver uma empatia com o eleitorado,
perde-se. E quem a tiver e quem a conseguir, por boas ou más razões, quem a conseguir ganha pontos. E, portanto, o que aconteceu no geral é o fenómeno do Chega entra aqui de novo, não é? E o fenómeno do Chega, se tivesse sido transposto de forma idêntica ou forma em percentagem parecida àquilo que aconteceu a nível nacional, Sesimbra tinha-se perdido, Palmela tinha-se perdido, muitos mais, eventualmente outros concelhos tinham-se perdido, não é? Mas isso não aconteceu. Portanto, ainda há uma representação dos partidos tradicionais do sistema que se aguentou. Não se aguentou da forma como devia estar aguentado. É que o Chega a nível nacional tem 3 câmaras, é significativo. Os partidos que não são deste espectro têm que se fazer valer disso. E no geral eu acho difícil que a CDU diga que também ganhou de alguma perspectiva, porque a CDU não tinha a perspectiva de perder muitas câmaras, não era isso, era de manter resultados, era de sustentar aquilo que tinha, já era um objetivo, e não se conseguiu isso. Não se conseguiu isso, claro que não há outra maneira de dizer, a CDU perdeu. A CDU perdeu no distrito e perdeu a nível nacional. Mas pronto, o eleitorado tem as suas opções e nós temos que nos habituar a considerar que as opções do eleitorado são válidas, quaisquer que sejam, para um lado ou para o outro, não é? Manuel Pisco, ainda olhando para os resultados da CDU, há quem veja, em alguns aspectos destes resultados, sinais de que este declínio pode não ser definitivo, de que há esperança de que possa haver recuperação e a CDU voltar a ganhar autarquias. E quem diz isto olha para os resultados em Sines, onde a CDU voltou a ganhar o município, ou para a Baixa da Banheira, uma grande freguesia que a CDU voltou a ganhar. E a sua opinião é esta, é de que isto não tem que ser o declínio fatal que alguns falam, mas que no futuro a CDU pode voltar a crescer em vez de estar apenas sempre a diminuir? Claro que pode, depende das posições, das atitudes, das opções do diretório partidário em relação aos personagens, depende muito disso. Em todos os casos que citou, o fator humano, o fator da pessoa escolhida, o caso de Nisa pode acrescentar, o Manuel Coelho também é Nisa, eu estou a falar nisso porque o Manuel Coelho até estava agora radicado em Setúbal, mas, portanto, estes casos em que os que já foram os presidentes tradicionais da CDU voltam depois, mais tarde, a candidatar-se, aí o que é que vale? A memória do povo não é assim tão curta, não é? A gente diz que é curta, mas não é assim tão curta. E lembram-se que houve alguém que fez pela terra o suficiente para ficar lembrado e volta-lhe a dar os votos. Portanto, é claro que o declínio CDU é bastante nós estamos aqui. Setúbal foi uma hecatombe, não há outra maneira também de dizer isto, não é? Foi muito mais aquilo que se alguém com perspectivas mais negativas podia ter esperado, não é? O fator Chega pesou muito e depois o fator novo foi a entrada da candidatura independente da Maria das Dores, que foi um ganho também para o PSD, parecendo que não, a aposta estratégica nacional do PSD de impor um apoio à candidatura independente da Maria das Dores Meira é um ganho para o partido, porque o partido continua a identificar-se, mesmo agora, a partir de agora, depois da eleição, interessa pouco, mesmo que ela própria tenha tentado demarcar-se um pouco dessa, como se fosse uma aliança, não é um apoio, é uma coisa, uma aliança é outra. Mas o entendimento é de que o PSD ganhou as eleições para a presidência da Câmara em Setúbal sem a menor dúvida. Isso é o que vai aparecer daqui em diante e isso conta a favor do PSD, como conta noutras situações em que também apoiaram independentes. Não o caso de Santiago, também os independentes apoiaram o PS, o PSD e tal, mas está lá um independente, em nome de quem? Em nome dos seus apoiantes partidários, evidentemente. Não é? Agora, se pode recuperar, então nós temos visto na história eleitoral que há sempre possibilidades de recuperação, mas se formos ver o registro histórico ao longo do tempo, já não temos assim umas perspectivas da mesma forma, né? Porque vemos no caso da CDU que tem havido um declínio constante, mais ou menos constante. Ou seja, isto quer dizer que alguma coisa na comunicação, sobretudo isto, a gente pode dizer que não na ação, mas a ação
a nível autárquico, a gente não pode dizer que as pessoas votam só por um projeto. O projeto é aquilo que se faz, não é aquilo que se tenciona fazer e que se anuncia em programas eleitorais. Isto vale para todos os partidos. É aquilo que se faz e que se fez. E as pessoas não precisam estar a ser convencidas de que se houve uma Câmara que tratou bem as questões do saneamento, as questões da limpeza das ruas, as questões práticas dos abastecimentos de água, etc. Do estacionamento. De alguma forma contribuiu, as pessoas reconhecem isso, não é? As questões do estacionamento também? Do estacionamento, aqui não se via agora o caso de Setúbal. Esse caso teve um conjunto de polémicas que era difícil ultrapassar. Já vamos ao caso de Setúbal. Deixe-me só completar a ronda geral, incluindo agora o Nuno Matias, e depois vamos olhar com foco para os concelhos, neste caso Setúbal e Almada, que é de quem temos aqui autarcas no programa. Nuno Matias, bom dia também. Qual é a sua apreciação sobre os resultados? Já imagino que vá dizer que o PSD ganhou, com mais mandatos, com mais votos, agora tem, salvo erro, 3 freguesias no distrito, mais do que tinha, mas mesmo assim não há dúvida que cresceu em número de votos, enquanto outros partidos tradicionais desceram. Foi o único dos partidos tradicionais que subiu a votação relativamente há 4 anos, mas em termos de mandatos para as câmaras municipais aumentou apenas um. Tinha 8 em diversas conjugações, sozinho, com coligações diferentes. No conjunto, há 4 anos, o PSD elegeu 8 mandatos, 8 vereadores, e agora nestas eleições elegeu 9, mais um. Qual é a sua apreciação, Nuno Matias? Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Ivan, ao Manuel e aos nossos ouvintes. Eu gostava de começar, se não se importa, pelo cenário nacional e depois fazia a apreciação também do distrito. Não há dúvida que a nível nacional houve aqui uma grande inflexão dos resultados, sobretudo se tivermos em atenção que o PSD há 4 eleições autárquicas que não tinha o maior número de presidentes de Câmara, que esse, como disse o Ivan e bem, é a bitola de análise dos resultados, independentemente de sabermos que há escalas diferentes e independentemente de sabermos que até desse ponto de vista o próprio PSD assumiu um desafio e alcançou um resultado extraordinário, que foi o facto de ter eleito os 5 principais municípios e 7 dos 10 maiores municípios. Ou seja, estamos a falar de um impacto significativo de inflexão, porque se nós tivermos em atenção que em 2021 o PS partiu com 147 câmaras e elegeu em 2025 128, e o PSD, entre concorrer sozinho e em coligações, passa de 114 para 136, recuperando de um atraso de 33 e acabando a noite eleitoral com mais 8, ou seja, ganhando a Associação Nacional de Municípios, ganhando a Associação Nacional de Freguesias, elegendo, naturalmente, fruto disso, mais autarcas, mais presidentes de Câmara, mais presidentes de Junta, e portanto é uma vitória inquestionável e em toda a linha, num cenário onde, e eu concordo com o Manuel, a pessoa, a equipa, os programas são relevantes, mas o contexto nacional em que se insere estas eleições são determinantes. E aquilo que nós percebemos é que estamos a viver um tempo onde necessariamente há uma apreciação tendencialmente positiva para o esforço que do ponto de vista nacional está a ser feito, e isso reflete depois também nos resultados, com a perspectiva que não nos deve desfocar, que é termos também aqui um contexto político-partidário também mais distinto. Há pouco Ivan dizia, também com razão, que temos aqui um outro fenómeno, que é alguma dispersão de votos por outras forças políticas, e depois daqui a pouco iremos certamente falar do ponto de vista mais local, mas com a entrada do Chega, que mesmo que tenha tido um resultado muito aquém daquilo que era o seu objetivo, porque só elegeu 3 presidentes de Câmara, não deixou de crescer de forma expressiva e não deixou, sobretudo nos meios urbanos, de se afirmar como uma 4ª ou uma 3ª força, dependendo do facto da CDU ter ou não ter ainda expressão, e depois já lá podemos chegar.
que leva a que haja em determinados municípios urbanos 3 blocos ou 4 blocos fortes que leva a uma maior expressão dos resultados. Agora, o que não deixa de ser inequívoco é que houve aqui um voto reforçado de confiança no programa e na visão social-democrata para o país e logo também com reflexo nas autarquias, que teve um impacto bastante significativo, e esta recuperação que não era expectável, é importante que também se assinale isso. Toda a gente e todos os analistas previam que houvesse uma recuperação clara do PSD face ao Partido Socialista, mas eu diria que a esmagadora maioria se calhar não apostaria que a Associação Nacional de Municípios caísse com esta facilidade na soma dos resultados que se foram vendo ao longo da noite. E, portanto, aquilo que se verificou foi uma vitória expressa, uma recuperação esmagadora e uma maioria clara que neste momento foi possível e que tem este reflexo local certamente, mas também nacional, que ajudou certamente também a diminuir de alguma forma também a própria abstenção, e isso também é um facto positivo, porque levou a que mais gente, ao pronunciar-se, tivesse sido mais determinante para o resultado final. Isto a nível nacional. A nível distrital, necessariamente é verdade, o partido que teve mais presidentes de Câmara eleitos foi o Partido Socialista, é inquestionável. Há um aspecto positivo, neste caso também para o PSD, que pela primeira vez no Portugal democrático pós 25 de Abril participou em 2 movimentos independentes que venceram as eleições, quer em Setúbal, como assinalaram, mas também em Santiago de Cacém. Era um movimento independente em Santiago de Cacém apoiado pelo Partido Socialista, mas também pelo PSD, e certamente se não houvesse esta conjugação, até pelo resultado final que se verificou, se calhar não teria acontecido este desfecho final. E portanto esse é um aspecto fundamental que se deve assinalar. Pela primeira vez o PSD teve, na minha opinião, felizmente, a oportunidade de participar em 2 candidaturas autárquicas vencedoras a nível municipal no distrito. Como o Francisco assinalou, recuperamos freguesias, especialmente eu assinalo aqui a nossa Costa da Caparica, e portanto esse cenário verificou-se, mas no distrito de Setúbal o Partido Socialista elegeu o maior número de presidentes de Câmara. Há aqui um cenário que eu percebo o que diz o Manel. O PCP necessariamente não pode, neste caso, apesar de muitas das vezes encontrar subterfúgios, desta vez não há forma de dizer de outra forma, foi claramente perdedor e derrotado, perdeu 2 capitais de distrito, no distrito de Setúbal perdeu Setúbal e perdeu de forma absolutamente avassaladora, passou de primeiro para 4º lugar, o que deve fazer pensar, e às vezes há aqui também uma conjugação de 2 fatores. Há o fator local, onde só quem não assistisse a algumas das exposições mediáticas de reuniões de Câmara não percebia até que ponto é que o erro de casting levaria a um descalabro eleitoral destes. Houve também necessariamente o regresso de uma ex-presidente de Câmara, que certamente teve impacto nos resultados do PCP, mas há também aqui uma questão que deve fazer refletir, e eu acho que isto já não é comunicação, como dizia o Manel, tem a ver com o posicionamento de sociedade e civilizacional que o próprio PCP tem em relação ao país, à sociedade e ao mundo, porque nós não podemos esquecer daquilo que se diz sobre os nossos valores enquanto sociedade, e depois vermos algumas posições que o PCP toma em relação a esses valores que para nós são inquestionáveis em Portugal, mas em relação àquilo que depois se passa um pouco noutros locais do mundo, e que depois leva a que a visão que o próprio cidadão tem sobre o PCP diga que... Diga? Desculpa. Pensava que me estava a fazer alguma questão. E acho que a principal reflexão que o PCP tem que tomar é que a desagregação, que é evidente que ao longo dos anos tem existido, também resulta de um conjunto de posicionamentos que são incompreensíveis
para os nossos valores enquanto sociedade democrática, plural, desenvolvida e de respeito pelo próximo. Isso para mim é inquestionável, e eu que nestas eleições fui mais testemunha do que participante ativo, apesar de ter dado apoio naturalmente ao meu partido, mas estive mais afastado por razões profissionais. Apesar de tudo, aquilo que me chegava aos ouvidos é, por um lado, o alinhamento das pessoas em relação a estas posições incompreensíveis por parte, por exemplo, do PCP, que do ponto de vista autárquico sempre teve uma tradição muito grande, sobretudo aqui no distrito de Setúbal, mas onde esse alinhamento depois também tem reflexos naquilo que é também a interpretação que o cidadão faz em relação à opção de dar ou não confiança aos projetos do Partido Comunista, e que leva a que não só tenha passado de 19 para 12 câmaras, no distrito de Setúbal tenha perdido a capital distrito e neste momento já não tem nenhuma, perdeu também a outra que tinha mais a sul, e portanto necessariamente em Beja, salvo erro era em Beja que acendeu. E até para o PSD. Mas isto para dizer que necessariamente há que refletir também, neste caso o PCP, porque os tempos que estão a demonstrar a cada eleição que passa é que há um conjunto de posições que não se coadunam com o nosso modo de ver a sociedade, como eu digo, plural, democrática, aberta, respeitosa, e em que valores que nós assumimos, às vezes, por muita simpatia que possam ter por razões históricas e por razões ideológicas, não têm aderência à realidade e à nossa maneira de estar na sociedade. Nuno, ia-lhe pedir para ficarmos por aqui, para entrarmos na apreciação local. Começamos por Almada e já agora, partilhando aqui o que tencionava em termos de metodologia, olharmos para Almada e depois a seguir para Setúbal, não apenas para os resultados, mas também para as perspectivas de governabilidade. E começava por Ivan Gonçalves. Ivan, o PS perdeu um eleito, um vereador, não tem maioria absoluta, já não tinha, mas agora está mais longe, tem apenas 4 mandatos em 11, precisa de mais 2 vereadores para ter maioria, e qualquer um dos partidos da oposição tem essa quantidade de eleitos, tanto o PCP como o PS como o próprio Chega. Queria por um lado que comentasse os resultados em Almada, a que é que atribui esta perda de um vereador, se é desgaste da liderança e da governação liderada por Inês de Medeiros, se é apenas ao advento do crescimento do Chega, e como é que acha que deve governar agora Inês Medeiros, se é reaproximando-se do PSD, que tem sido o aliado natural do PS em Almada nos últimos anos? Bom, eu acho que obviamente existirão coisas a melhorar na governação, mas o grande fator que levou à perda de alguma votação terá a ver fundamentalmente com a questão da fragmentação. E isso é aquilo que nós já falámos há pouco, aconteceu no distrito de Setúbal, aconteceu no país. De qualquer forma, e do ponto de vista prático, não existe nenhuma alteração de circunstância, ou seja, o Partido Socialista há 4 anos atrás ficava a depender, para ter uma maioria, de existir o apoio de outro partido, e isso fica exatamente na mesma, porque não há nenhum partido que tenha eleito vereadores e que não tenha eleito 2 vereadores. Disto decorre também que obviamente o Partido Socialista não terá conversas sobre a governabilidade do Conselho com o Chega, e portanto diria que está nas mãos também do PSD e da CDU para tentarmos perceber se existem condições para que haja algum acordo futuro. A intenção que nós Partido Socialista temos é de que falarmos com todos os partidos e procurarmos perceber quais é que são as plataformas de governabilidade que se possam criar a nível municipal e também, obviamente, ao nível das freguesias, onde o cenário também é de natural fragmentação, como já aqui falámos. E, portanto,
eu diria que, obviamente, existe essa dificuldade, mas essa dificuldade não vem de hoje, já tinha resultado... Apenas se acentuou um pouco mais. Acentuou-se, mas já tinha resultado do chumbo, deixa-me só terminar para dizer o seguinte, tinha resultado também já no chumbo do orçamento para 2025, teve consequências também práticas na gestão da Câmara Municipal e, portanto, aquilo que eu espero é que nós não tenhamos uma situação semelhante, por exemplo, para o orçamento de 2026, e por isso eu acho que tem que existir diálogos, contacto e procurar. Mas acha aqui que soluções o PS deve estar aberto não apenas a entendimentos com o PSD, mas até mesmo com a CDU? Sim, se me pergunta a mim, e neste caso pergunta também ao Presidente do Partido Socialista de Almada, acho que sim, acho que o Partido Socialista não há motivo nenhum para que não possa falar com a CDU, e faço tensões de que possamos falar com a CDU sobre tudo o que há para falar. E com o PSD também, isso tem a ver, e com os outros partidos também. Isso tem a ver também com um enquadramento... Chega, desculpe, só para acrescentar. Menos com o Chega, mas falaremos com todos. Sim, o Chega, que também já disse em entrevista ao setubalense, o líder distrital Nuno Gabriel, que o Chega não quer aceitar pelouros em nenhum município, em nenhuma assembleia de freguesia, não quer ir para os órgãos executivos, quer ficar de fora e analisar proposta a proposta. Mas, como estava a dizer, a abertura do PS a entendimentos com a CDU pode também justificar-se por razões de estratégia regional, não apenas local, e passava agora para Manuel Pisco. Depois já vamos olhar para Setúbal, onde isto que vou dizer agora talvez seja mais necessário à CDU, e também ao PS, mas há uma teoria, e penso que começa a ser perceptível nas declarações públicas do líder distrital do PS, André Pinotes Batista, há uma teoria que diz que a CDU tem muito a ganhar se chegar a entendimentos agora pós-eleitorais com o PS, designadamente no que diz respeito aos órgãos regionais, à administração, à direção da Associação de Municípios da região de Setúbal, até mesmo quanto à sua estrutura, aos municípios que ficam e que saem. Já há declarações de Pinotes Batista sobre isso, abrindo a porta a que possa o PS não sair completamente e, portanto, permitir que esta associação continue a existir sem ser apenas com os municípios da CDU. E há também a questão da CIM, onde o PS agora na Península de Setúbal tem a maioria, mas que pode também abrir a porta a alguma preponderância da CDU, porque o PS também precisa da CDU não só em algumas câmaras municipais, mas até em assembleias municipais, como é o caso de Setúbal, onde não se vislumbra como pode haver um presidente da Assembleia Municipal com apoio suficiente se não houver entendimento entre os partidos, e parece que com o Chega ninguém quer esse entendimento. Mas a pergunta que lhe queria fazer, Manuel Pisco, é como é que olha para os resultados em Almada? A CDU perdeu um vereador, perdeu cerca de 9% da votação e tem aqui esta possibilidade de ajudar à governabilidade da Câmara Municipal. Acha que a CDU devia estar disponível para isso? Aquilo que o Francisco está a dizer é que na prática, e eu acho que é isso também, na prática o PS precisa da CDU e a CDU precisa do PS. E parece que estão ambos interessados em não dar abertura ao Chega, portanto, exatamente. Ou seja, julgo que é normal, é natural, não é? Nas duas faces da moeda. Por um lado, para possibilitar governação, e por outro lado para fazer oposição, nem que seja oposição à oposição do Chega, porque o Chega quer capitalizar sozinho a oposição. E há as instituições, as entidades regionais, de que já falei também, não é? Sim, isso será uma consequência desta primeira condição. E pode ser a contrapartida que mais interessa de forma imediata à CDU. Não de forma imediata, que será a longo prazo. Vamos lá ver. No geral, a CDU tem a CDU deixou de fazer alianças, pelo menos pré-eleitorais, ainda com aquela questão da vacinação do tempo da geringonça.
Portanto, que há um entendimento, há um partido de que a geringonça que foi prejudicial para o partido e que parte da queda eleitoral que teve a partir daí, que também tem que ver com isso. Então, temos que entender que há esse pé atrás. Mas localmente, caso a caso, portanto, da CDU para a Almada, para governar é preciso juntar, não é com o Chega. O Chega, quando o Nuno Gabriel, do Chega, que é o presidente da Distrital, diz que não há aceitação de pelouros, o que ele está a fazer é seguir a linha geral do Chega de capitalizar a oposição, ser a única alternativa. Os outros são do sistema, fica o Chega só de fora. Bom, eu neste momento já estou mais adepto da vacinação pela participação do Chega nas responsabilidades de governação local e sobretudo na governação local, que o perigo é menor, digamos assim, do que na nacional. Este fraco resultado do Chega nas autarquias não servirá para essa vacinação. É pouco, 3 câmaras não serve para nada. Mas era bom que eles tivessem mais... Já aceito bem esta tese, ao contrário daquilo que o Partido Socialista tem mantido. Com o Chega nada, uma linha vermelha. Não, o Chega tem votos. Tem votos, é uma quarta força do sistema e fazem parte do sistema. E em Sesimbra, se olharmos para o que aconteceu agora no mandato que está a terminar, é bem provável que Francisco Jesus dê mandatos ao Chega. Não se sabe se eles serão... Só, como já se experimentou, eu acho que em 12 mandatos que eles tinham nas anteriores, 11 deles saíram do partido para aceitar mandatos, não é? E, portanto, essa negociação, essa oferta pode não ser, portanto, porque os valores do Chega são valores pouco coletivos, pouco gerais, pouco recomendáveis muitas vezes, porque são todos eles, naqueles seus representantes, assoberbados por uma vontade de chegar a um lugar de poder qualquer, não é? E isso faz perder valores e princípios, porque eles não estavam lá sequer desde o início. Agora, mas a vacinação do Chega faz falta, e quanto menos o Chega for herdado a participação, mais capitaliza, isso convém a André Ventura, isso convém a Chega, mais capitaliza como uma única pessoa. Os outros, PS, PSD, e agora a CDU a negociar com o PS, isso é tudo o sistema, e é contra esse sistema que não resolve problemas de base da população, e isso quer seja o Chega, quer seja os que estão lá agora, não resolverão-se. É preciso que o Chega chegue a lugares de poder para se perceber que não resolvem coisa nenhuma. Não passa a haver uma habitação para todos ou em quantidade necessária, porque o Chega toma conta de uma Câmara, e é preciso que a população perceba isso. Não passa a haver melhores estradas, melhores condições, porque o Chega toma conta de uma Câmara, e é preciso que a população perceba isso. Portanto, esta questão da possibilidade de ter que haver, eu acho que fica, não há nenhuma Câmara com maioria absoluta, não sei, Alcochete, também não tem maioria absoluta, creio, nenhuma tem maioria absoluta. Portanto, não, Alcochete e o Barreiro têm a maioria absoluta. Sim. Barreiro, sim. Exatamente, o Barreiro. Bom, mas no geral, a entrada do Chega nas eleições autárquicas leva a que, ainda não fiz essa conta, a que o número de câmaras com maiorias absolutas tenha sido reduzido quase, certamente foi reduzido. É um fenómeno nacional, mas no distrito de Setúbal então nunca tínhamos estado nesta situação. O poder está muito mais diluído, e eu acho que isso aumenta a democraticidade aqui na região de Setúbal. Obriga os partidos que estão no terreno das autarquias a olhar com mais realismo para a relação que podem ter uns com os outros. Portanto, aumenta o escrutínio e aumenta a disponibilidade. É evidente. E, portanto, a transparência é maior quando há participação de várias forças políticas, porque umas obrigam-se umas às outras. E é a natureza da democracia. Isto é a natureza da democracia. O que é normal será isso, é preciso entendimento. E com o Manuel Pisco, desculpe lá o parênteses, e com a particularidade que também é nova aqui na região, só tínhamos um caso em Palmela neste mandato que está a terminar, das assembleias municipais terem lideranças, presidências diferentes da liderança do órgão executivo. Vamos ter certamente mais 2 ou 3 casos desses aqui na região de Setúbal. Ainda é cedo para saber. Em Setúbal certamente irá acontecer isso também. Em Palmela e noutros sítios. Em Palmela, mas mesmo em Sesimbra, sim. Mesmo Mongo, a força mais votada, como é o caso do Movimento da Maria das Dores Meira, também teve mais votos na Assembleia, mas no conjunto, com as juntas de freguesia... Sim, o PS passa para a frente e com o CDU terá a maioria. Passa à frente e é mais fácil ao PS e trazer os outros dois pequenos e os eleitos... Mas já vamos a Setúbal, à apreciação de Setúbal, para concluir relativamente à Almada. O caso de Almada é um caso
necessidade de entendimento para a governação. Acha que a CDU deve, em abstrato, estar disponível para viabilizar a governação em Almada, atendendo a todos estes interesses da própria democracia e interesses também partidários regionais, que já falamos? Tem que estar disponível, porque não vai empurrar o Partido Socialista para uma situação, agora tens que ir à procura de entendimentos com o Chega. Não é? Sendo certo que o Partido Socialista tem uma posição clara sobre isso, diz que o Chega não. E, portanto, é normal que isso aconteça e que, sem que sintam como um regresso à geringonça, mas que haja entendimentos de governação, Câmara a Câmara, e até distribuição de pelouros, não vou longe disso, né? Até pode haver alguma participação em pelouros, mas a Almada precisa disso e os outros concelhos também vão precisar. Vamos então, para fechar aqui a apreciação mais olhando para a Almada, para depois irmos a Setúbal. Nuno Matias, o PSD subiu, claramente aqui foi o grande vencedor em Almada, não há outra forma de o dizer, o grande vencedor em termos relativos, naturalmente, em termos absolutos foi o PS, que continua a ter a Câmara Municipal e foi também o mais votado para a Assembleia Municipal. Já agora dar também os parabéns ao Ivan Gonçalves, o seu partido e o próprio tiveram estas vitórias em Almada. Mas o PSD voltou a ter agora os 2 vereadores. No mandato anterior tinha 1 e no outro, antes desse, tinha 2, agora voltou a ter 2. Nuno Matias, não apenas sobre os resultados, já se sabe que considerará uma vitória, mas o que é que defende para o futuro de Almada no que diz respeito à disponibilidade do PSD? Bom, em relação à Almada, em primeiro lugar, dar nota de que o Partido Socialista venceu, que o PSD teve um excelente resultado, realmente quase que duplicou em número de votos e recuperou o segundo vereador, tendo recuperado também a Junta de Freguesia da Costa da Caparica, e portanto o resultado é muito bom. Resultou em algo que eu já digo há muitos anos, que tem a ver muito com a redução da abstenção, que leva a que a elasticidade dos resultados do PSD sejam bastante beneficiadas pelo facto de se recuperar algum voto a abstencionistas, e portanto ainda bem que desta vez, por razões locais e por razões nacionais, houve essa oportunidade do PSD crescer bastante. E há também aqui algo que é importante refletir, neste caso também para o Partido Socialista, porque é verdade que, sendo um município onde a CDU ainda tem muita tradição, houve aqui um aproximar de 4 grandes blocos de candidaturas, em que o PS ainda esteve claramente à frente, com 29%, mas com uma queda muito significativa. Nós estamos a falar de uma descida de 39,87% para 29,10%, quase 6 mil votos a menos um vereador, não há dúvida, mas sobretudo estamos a falar de uma das vitórias mais fracas a nível nacional. Eu acho que mais baixo do que estes 29% do PS em Almada, talvez o Chega no entroncamento com 27% e pouco mais. O que também deve fazer refletir o porquê deste cenário, não só de distribuição de peso das candidaturas, mas é sensível, e eu disse várias vezes, algum descontentamento em relação ao ritmo de capacidade de execução de obras e de projetos estratégicos que em Almada, ao fim de 7, 8 anos, deveriam ter tido possibilidade de ver a luz do dia mais rapidamente, ou em alguns casos ainda nem sequer viram. E isso teve também reflexos no resultado final destas eleições. Sobre a sua questão, qual deve ser a posição do PSD? Eu não quero detalhar muito, por uma razão até quase ética. Eu estou de saída, acho que não devo tentar condicionar aquilo que deve ser a posição do PSD. Em teoria, eu ao longo destes anos sempre defendi que devia haver a defesa intransigente do território, das pessoas, do Conselho, e portanto o PSD deve ter o mais possível uma posição responsável, mas há contextos que podem levar a que isso não seja possível. Por aquilo que até acabou de ser dito pelo Manuel, que é uma pessoa informada,
eu diria que se calhar é mais provável haver algum entendimento entre o PS e a CDU, não sei se para acordos de governabilidade e com distribuição de pelouros ou não, isso quem estará nesses processos saberá melhor, mas eu diria que é capaz de ser mais provável, até fruto das circunstâncias que levaram aqui há uns meses a direção local do PSD a assumir uma posição diferente do ponto de vista de abordagem do processo autárquico. Mas eu não quero dar a minha visão e a minha opinião, porque também não quero estar a condicionar nessas coisas. Acho que também há que saber sair, e eu felizmente acho que soube estar e acho que também soube sair, mantendo a minha posição mais recatada em todo este processo. Agora, sobretudo, é relevante não nos esquecermos que nós estamos num mandato autárquico que também é muito relevante. Eu quando pessoalmente assumi a decisão de viabilizar o último orçamento da Câmara, tinha a ver com um conjunto de investimentos estratégicos que estão neste momento a acontecer, e não é só em Almada, em vários municípios, tem a ver com o PRR e vários financiamentos que têm que ocorrer, e que caso não exista execução, os municípios vão ficar seriamente em apuros do ponto de vista dos encargos e dos serviços da dívida associados a isso, sobretudo se não houver o reembolso previsto no âmbito das candidaturas PRR. E acho que isso deve acrescentar sentido de responsabilidade a todos os intervenientes para tentarmos não prejudicar a realidade dos municípios. Neste caso estamos a falar de Almada, que tem muitas candidaturas aprovadas, mas também do ponto de vista global. E portanto, Nuno, precisávamos... Chegados aqui para terminar, há um grande vencedor, o PS, mas foi uma vitória muito mais tangencial e que demonstra desgaste. Houve um claro vencedor também, não por ter ganho, mas por ter subido muito, que foi o PSD, e houve uma grande subida do Chega, não há dúvida, mas sim, mais de arrasto do fenómeno nacional, porque o candidato era absolutamente superior. Vamos passar para Setúbal, temos pouco tempo, já menos de 2 minutos para cada um, e começa agora por Manuel Pisco. Manuel Pisco já disse há pouco, classificou os resultados da CDU como uma hecatombe, ganhou Maria das Dores Meira com uma maioria muito relativa, vai precisar do apoio de outras forças, ou pontualmente, ou com algum acordo pós-eleitoral. Não se vislumbra que o possa fazer com a CDU, não sei qual é a sua opinião. Também não acredito com o Partido Socialista, uma vez que Dores Meira acusa o Partido Socialista de ter sido quem fez queixa dela enquanto presidente ao Ministério Público. Resta ao Chega, que também já disse que não está disponível. O que é que espera que seja a solução para a governabilidade em Setúbal? E pedia-lhe que fosse rápido, Manuel Pisco. O assunto agora não pode ser muito estendido, porque estamos no princípio, mas há aquilo que parece mais evidente. Aquilo que parece mais evidente é que, naturalmente, Maria das Dores Meira não vai ter uma tarefa fácil na Câmara nem na Assembleia. Na Assembleia, porque facilmente o Partido Socialista pode dominar a Assembleia, nomeadamente, em termos de eleição do Presidente e dos secretários, e depois nas coisas essenciais. Eu acho que estas maiorias relativas podem levar a uma situação que estava agora a ser referida por Nuno Matias, de repetição de falta de aprovação de orçamentos, sobretudo de orçamento e em alguns casos de relatório de contas. Agora, em Setúbal, Maria das Dores Meira tem uma situação difícil, porque se o Chega quer capitalizar a oposição, e quer mesmo, não é? O grande opositor a Maria das Dores Meira vai ser o Partido Socialista, mas também a CDU, porque a CDU, e estas coisas são também da ordem natural das coisas. Se Maria das Dores Meira fez 3 mandatos e meio pela CDU, a CDU não vai ter, enfim, condições nenhumas, mesmo no plano de posicionamento pessoal de cada um e no posicionamento político, para, de alguma forma, ir fazer agora um apoio de governabilidade, uma sustentação de governabilidade a Dores Meira. O Partido Socialista pode fazer qualquer coisa, pode até chegar a um entendimento e pode querer ele próprio manter-se como a grande oposição a Maria das Dores Meira. Portanto, vai disputar o Partido Socialista, a tendência é que vá disputar a posição de oposição com o Chega. Quem é que é a oposição mais credível? Será o Chega ou será o Partido Socialista? Estas são, e a CDU
naturalmente fará um entendimento dificilmente com Maria das Dores Meira, com mais facilidade com o Partido Socialista, como já sabe. A situação de governação na Câmara não é fácil para ela. Ela tem muita experiência política. Vamos lá ver, a Maria das Dores Meira não é uma pessoa que chegou agora, ela tem bastante experiência, já passou no início do seu mandato, do primeiro mandato, ou daquela parte do mandato com a substituição do Carlos de Sousa, de repente viu-se numa situação complicada, não é? E ela teve a coragem e foi capaz de ultrapassar aquela situação de fragilidade que ela tinha e falta de experiência também. E depois teve 3 mandatos com maioria absoluta. Portanto, e isso dá-lhe uma grande vantagem. De qualquer forma, é preciso votos para tomar decisões na Câmara e na Assembleia. E aí as coisas estão complicadas. Eu, sinceramente, não consigo agora fazer aqui uma perspectiva e dizer, o que virá a acontecer será isto. Não sei se é um entendimento com o Chega ou com o PS, mas... Manuel Pisco, peço desculpa, mas ficou pouco tempo para analisar Setúbal. No próximo programa teremos mais, certamente. Ivan Gonçalves, acha que o PS pode ou deve estar disponível para um acordo com Maria das Dores Meira, pela mesma lógica de não deixar que a governabilidade fique nas mãos do Chega? Bom, eu acho que é difícil, tendo em conta o histórico todo que existe, mas obviamente é preciso encontrar soluções que beneficiem a cidade e os setubalenses, e eu acho que os protagonistas políticos também têm que ter a capacidade de o fazer a cada momento. E, portanto, acho que a situação em Setúbal, a situação de governabilidade é difícil, sobretudo por uma questão que eu já agora gostaria de corrigir. O Nuno Matias refere que a vitória do Partido Socialista em Almada de 29% foi uma vitória baixa, uma das mais baixas do país, mas isso não é todo assim. Mesmo, só no distrito, em Setúbal, por exemplo, a vitória foi pelos mesmos 29%, estávamos aqui a falar dela, mas em Sesimbra a vitória foi por 26%, em Palmela foi por 27% e no Montijo foi por 27% também. Ou seja, o fenómeno da fragmentação atingiu todos os concelhos do distrito, do país, não diria todos da mesma forma, mas grande parte deles, e por isso é relativamente normal que as percentagens tenham sido também mais baixas, isto não negando, e o Nuno Matias também refere-o, que há coisas que precisam de ser melhoradas no concelho de Almada, isto voltando aqui à questão de Almada, e já agora também dizer o seguinte, também temos com muito pouco tempo. O PSD teve um resultado melhor do que teve há 4 anos, onde foi muito penalizado pela questão do voto útil, mas todos sabemos que o PSD apontava nestas eleições para se tornar a segunda força autárquica no Conselho de Almada, e falhou. A CDU aguentou-se muito bem a segunda posição, quase que venceu uma das freguesias, foi a vitória do Partido Socialista, a nossa vitória foi por 9 votos, e portanto essa até diria que foi, sendo que obviamente o PSD tem mérito por ter subido a sua votação, mas não subiu ao nível daquilo que eram as expectativas que foram colocadas, até pelo próprio candidato, que dizia que estava próximo de vencer. Ivan Gonçalves, temos de deixar aqui um minuto para o Nuno Matias, temos que voltar a Setúbal no próximo programa. Nuno Matias, menos de um minuto, o PSD já fez saber pelo líder distrital que não deve haver linhas vermelhas para o Chega em Setúbal, portanto abrindo a porta a uma aliança pós-eleitoral com o Chega, mas o Chega já disse que não está disponível. Como é que acha que se pode chegar à governabilidade em Setúbal? Bom, há exemplos, e eu participei entre 2009 e 2013 onde quem ganha, mesmo com maioria relativa, não cede pelouros, nem atribui, nem chega a nenhum acordo de governabilidade e vai gerindo dossiê a dossiê, tentando aprovar as medidas ao longo do mandato. Isso aconteceu com o Presidente Maria Emília Almada entre 2009 e 2013. Peço desculpa de interromper, Nuno, mas olha, falta... Desculpe lá, no próximo programa teremos que o compensar. Temos que nos despedir por hoje. A política local chegou ao final. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa semana para todos.